E bem-vindos de volta à grande conferência Negócios Sustentabilidade 2030. Esta que, como sabem, é uma iniciativa do Jornal de Negócios que conta com o alto patrocínio da Presidência da República e com a Deloitte como Knowledge Partner. Vamos dar seguimento então a esta sessão depois deste coffee break, agora com a temática Igualdade e Diversidade. E para nos dar um enquadramento desta temática, chamo ao palco Margarida Couto, Presidente da Associação Grace, para uma breve apresentação. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Obrigada à Cofina pelo convite e, enfim, à Deloitte por organizar isto tudo. Sei que é uma trabalheira, porque como faço parte de um dos júris, sei que dá mesmo muito trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Tudo o que tem a ver com a sustentabilidade, eu acho que mesmo que o payback às vezes demora um bocadinho a vir, ele vem sempre. Eu vou tentar ajudar-vos a recuperar o atraso. Eu tenho 15 minutos, mas acredito que não os vou usar todos, porque acredito que o debate é a parte de longe mais interessante, portanto vou só aqui deixar algumas pistas. Em primeiro lugar, enfim, para quem não sabe, se é que há alguém que não saiba quem é o Grace, o Grace Empresas Responsáveis é uma associação de responsabilidade e sustentabilidade que neste momento congrega mais de 200 associados, incluindo a Cofina, naturalmente. Enfim, que basicamente trata todos os temas relacionados ou ajuda as empresas na sua jornada de todos os temas relacionados com a sustentabilidade e com a responsabilidade e naturalmente também com o tema da diversidade e da inclusão. Eu venho do mundo corporate, como se costuma dizer, ou seja, eu, enfim, sou, ou pelo menos fui durante muito tempo, advogada, acredito muito no poder das empresas para a transformação deste mundo num mundo sustentável. Aliás, acredito que esse caminho não se faz sem as empresas e, portanto, acredito muito que o papel das empresas na sociedade mudou e que aquelas que compreenderem melhor e mais depressa qual é esse seu novo papel serão aquelas que serão mais prósperas no futuro. Obviamente que eu sei que o lucro é importante, mas lucro e prosperidade não são a mesma coisa. O lucro é um fenómeno de curto prazo, a prosperidade é um fenómeno de longo prazo e claro que a sustentabilidade tem tudo a ver com o longo prazo e zero a ver com o curto prazo. Aliás, em francês, o termo é durável, que é isso que, no fundo, às vezes nos esquecemos, é que a palavra sustentabilidade já tem um uso em tantos contextos que nos esquecemos que ser sustentável é durar muito tempo. E, portanto, é sempre do futuro e do longo prazo que nós estamos a falar. Eu acho que esta Agenda 2030 das Nações Unidas foi, pelo menos da minha perspectiva, e do posto de observação onde me encontro enquanto Presidente do Grace, acho que foi um ponto de viragem. O facto desta Agenda 2030 das Nações Unidas, para além de, enfim, estar extremamente bem desenhada, porque é gira, tem cores, tem números, percebe-se tudo, está organizada em volta de 5 P's que são absolutamente indiscutíveis, ainda por cima lucro foi substituído por prosperity, em inglês, o que significa que, mesmo em português, funcionam os 5 P's. Se fosse lucro era uma chatice, porque eram 4 P's e um L, P and L, era péssimo. Portanto, acho que é, de facto, um enquadramento muito feliz. Mas aquilo que, porventura, o distingue mais e o torna, na minha perspectiva, um tipping point, é o facto de ele constituir não apenas um apelo aos Estados, naturalmente que sim, foram os Estados que os aprovaram por unanimidade, mas constituir um apelo às empresas no sentido em que é reconhecido que sem a participação das empresas é absolutamente impossível atingir estes objetivos até 2030 ou sequer chegar lá perto. E, portanto, todas as empresas têm que se sentir convocadas, não apenas porque fizeram alguns parte do problema. É evidente que se nós hoje temos os temas que temos em termos climáticos e em muitos outros, as empresas deram um contributo para isso, mas é evidente que não deram um contributo malévolo, acreditavam que estavam a fazer o que tinham que fazer e, portanto, eu acho que mais do que andar à procura de culpados, é melhor andar à procura
procura de quem esteja disponível para se sentir responsável por mudar aquilo que está mal. E eu acho que é desse pressuposto que partem os ODS, que não andam à procura de culpados, andam apenas à procura de empresas disponíveis para fazerem parte da solução. O tema de hoje, a diversidade e a inclusão, caem em cheio, digamos, nos ODS. Desde logo estão relacionados com 5 ODS, igualdade de género, porque a diversidade, infelizmente, começa pelo género, não devia, porque o que não falta é pipeline. Eu acredito que em outros temas possa haver um tema de falta de pipeline, mas no caso do género não, as mulheres até são mais de 50% da população, portanto é um bocadinho estranho que este tema seja um tema, mas se é um tema, então vamos lá tratá-lo. Mas claro que a diversidade e a inclusão, se nós olharmos para este tema da perspectiva de uma empresa, e as empresas existem para fazer negócios, ou seja, as empresas não são ONGs, e como tal, tudo aquilo que não tem um impacto direto ou indiretamente positivo no seu negócio, eu não acredito que sobreviva muito tempo na empresa, ou pelo menos não entrará no seu bloodstream, portanto, no seu... Desculpem, estava a falhar a expressão portuguesa, mas acho que perceberam o que eu queria dizer. E, por outro lado, bate noutro tema, que é o da redução das desigualdades, porque é evidente que, se não tratarmos da diversidade e da inclusão, as desigualdades permanecerão. Eu podia ter escolhido outro marco qualquer, mas acho que o Manifesto de Davos é um marco muito relevante por vários motivos. Em primeiro lugar, porque ao fim de 5 anos acho que tornou oficial aquilo que os ODS criam. Os ODS, eu costumo dizer que os ODS são a alma e o framework ESG é o corpo, mas uma alma sem corpo ou um corpo sem alma não são seres perfeitos. E eu acredito que o Manifesto de Davos, além de finalmente escrever na pedra algo, enfim, é um termo que já existia desde 2004, mas ficou escrito na pedra para o mundo corporativo, no Manifesto de Davos, que vêem ali em laranja, Environmental, Social and Good Governance, ou Governance. Para além de ter tido esta vantagem, para mim é também um tipping point, porque foi nas vésperas da pandemia. Ou seja, não foi nas vésperas, este Manifesto de Davos é do final de janeiro e a Covid chama-se 19 por alguma razão. Já aí andava, mas Davos não tinha percebido, porque nenhum dos 10 desafios que foram considerados em Davos como os mais prementes tinha qualquer coisa a ver com qualquer pandemia. O que às vezes também nos diz alguma coisa sobre, enfim, quem está a liderar o mundo corporativo e o mundo político. A pandemia estava all over, ia chegar e não se tinha sequer percebido que era um tema. Enfim, essa foi a falha de Davos, mas teve pelo menos este grande objetivo, é que pôs isto na agenda das empresas da forma como eu acredito que tem que estar, que tem impacto na criação de valor, tem impacto no negócio. E tudo o que não tem impacto no negócio não é igual a dinheiro. A criação de valor não é igual a dinheiro, mas tudo o que numa empresa não tem impacto no seu negócio, tudo o que numa empresa não é criador de valor, eu não acredito que se interiorize e se enraize verdadeiramente dentro da empresa. E, portanto, eu acho que este manifesto, pelo menos teve, a par de outras iniciativas, mas não tinha tempo para todas, teve essa virtualidade. Obviamente já se ouviu falar muito do framework ESG, enfim, esta é a arrumação que o Grace propõe, mas claro que há N arrumações possíveis, não são silos. O E, o S e o G, obviamente, andam de mãos dadas e, portanto, às vezes fica difícil incluí-los numa caixinha, mas no S do social não há dúvida nenhuma que nenhum S é robusto numa empresa, ou seja, uma empresa que aplica um framework ESG, se não tiver um programa relacionado com a diversidade e a inclusão, não estará certamente a tratar o S de forma robusta. E há um dividendo para a diversidade. Dividendo é uma palavra que as empresas percebem, é uma palavra que as empresas gostam. Para mim, dividendo não é necessariamente euros ou dólares, pode ser atração de talento, pode ser retenção, enfim, pode ser muitas coisas que só reflexamente se traduzem pode ser boa percepção, boa reputação, pode ser muitas coisas que só indiretamente se traduzem
em dinheiro, mas que se traduzem seguramente em valor. E hoje eu acho que as empresas finalmente perceberam que têm que estar mais focadas no valor no valor de longo prazo do que no lucro, e há um dividendo para a diversidade. Há N estudos a mostrar isso. Enfim, eu trouxe aqui este slide porque tinha muitas cores, basicamente. Acho que ontem foi o meu critério de decisão sobre a escolha do slide. É que tinha tantos para escolher que escolhi este, porque além de resumir bem, era muito colorido. E aquilo é tudo verdade e está estudado, não está demonstrado cientificamente, obviamente são estudos que não são feitos por universidades, portanto demonstra uma correlação positiva, não uma vez fui muito criticada por dizer que os estudos provam seja o que for, ok, não provam no sentido clássico e científico, mas demonstram uma forte correlação positiva em que as empresas que tratam o tema da diversidade de uma forma mais profunda e robusta têm, de facto, ou seja, têm um outperform, têm um melhor desempenho do que os seus pares e, sobretudo, têm 70% maior probabilidade de captar inovação, envolvimento e criatividade, que no mundo da automação é aquilo que faz mais falta nas empresas, porque um robô vai ser capaz de imensas coisas, mas estas partes mais soft ainda têm a ver com as pessoas e, portanto, uma empresa que, através de um bom programa de diversidade e inclusão, consiga fazer o tique naquelas 3 caixinhas, acho que é uma empresa que tem mais hipóteses de ser bem-sucedida no futuro. Os temas da diversidade e da inclusão são imensos, era impossível tratá-los a todos, para isso é que há um painel, a mim cumpre-me apenas lançar, digamos, alguns tópicos. E eu lanço 2 por sentir que são aqueles que estão mais prementes na agenda das empresas e, sobretudo, para aproveitar esta oportunidade para fazer as empresas sentir que também há um dividendo para esta diversidade. Há 2 tipos de diversidade, dentro da diversidade e da inclusão, há 2 temas que hoje estão particularmente na agenda, por motivos vários. O da integração de pessoas com deficiência, vamos ser sinceros, está na agenda das empresas porque vai tornar-se compliance a partir do próximo ano entra em vigor a lei das cotas e, portanto, as empresas, quando chegam ao tema, o tema chega à compliance, cumpre-se mesmo, mas claro que já era um tema de responsabilidade. Mas o que eu gostava de transmitir é que há um dividendo, ou seja, há algo de positivo. Isto não é uma coisa que nós temos que fazer com dor, não é uma coisa que nós temos que fazer porque a lei manda e vai ser duríssimo e dificílimo e uma chatice e vai correr tudo pessimamente e vai ser uma desgraça. Não é nada disso. As empresas que têm maior diversidade têm maior performance, aquele diversity matters, eu já não, enfim, não podia ter mais slides, senão não ia conseguir caber no tempo, mas há estudos vários, um dos quais muito conhecido da McKinsey, que demonstra que as empresas que tiverem diversidade de género na gestão de topo são 15% mais lucrativas, estamos a falar de lucro, mais lucrativas do que quem não tem esse tipo de diversidade. Aquela foto do lado esquerdo esperamos que pertença ao passado, mas claro que sabemos que por estranho que pareça, ainda é difícil tratar o tema da diversidade de género ao ponto de ter não digo paridade, porque não acredito nos 50-50, mas enfim, tipicamente deveríamos, dado que existem mais de 50% de mulheres e que as mulheres são bastante mais qualificadas que os homens, seria de esperar que tivéssemos melhor nesse contexto, e a boa notícia é que quanto melhor conseguirmos estar, mais atrativos e lucrativos somos. O segundo é um tema que tem que ser desmistificado. O Grace tem tratado muito esse tema, porque temos muito receio do tema das cotas, porque obriga as empresas a recrutar, e recrutar de forma não inclusiva uma pessoa com deficiência, nós acreditamos que é pior do que não recrutar, porque basicamente estamos a tirar uma pessoa de um ambiente confortável e incluí-la num ambiente que para ela é agressivo, e portanto aqui o tema da inclusão é mesmo importante, não é só o tema da diversidade, mas há um lado positivo para isso, deste tópico, que eu queria que gostasse que ficasse claro até para o desmistificar. Todas as empresas que têm um track record grande de integração de pessoas com deficiência testemunham que têm um impacto extremamente positivo nas equipas. Eu vou dar apenas um exemplo, podia dar vários, mas não tenho tempo.
as equipas, para além de se tornarem mais resilientes, deixam de ter tantos queixumes. É ótimo para o board level, porque quando uma equipa tem como membro uma pessoa que tem imensas dificuldades, porque tem uma deficiência, seja mental, seja física, e todos os dias se levanta feliz e agradece por ter um emprego e chega sempre a horas e está sempre bem disposta, acreditem que essa equipa deixa de ter pessoas que se queixam que se o chefe está mal disposto, ou que hoje está a chover e tem que sair mais tarde, ou que estou com trabalho a mais. As equipas tornam-se muito mais resilientes, muito menos queixosas e muito mais solidárias, até com realidades que não estavam no seu radar. Portanto, há um business case também para a diversidade e a inclusão neste aspecto. Finalmente, diversidade e inclusão são duas coisas muito diferentes. Há não sei se é um artigo, se é um paper, que tem uma frase que eu achei muito engraçada, que diz: diversidade é convidar para a festa, inclusão é convidar para dançar. E são, de facto, coisas muito diferentes. Diversidade é uma soma de coisas diferentes, inclusão é a harmonia entre essas coisas diferentes e tratar de forma diferente o que é diferente. E, portanto, naquele slide, como vocês veem, do lado esquerdo há imensa diversidade, porque eles são todos de tamanhos diferentes, mas há zero de inclusão e onde nós queremos chegar é ao lado direito. Obrigada. Muito obrigada, Margarida Couto. Passamos agora à apresentação do Case Study na temática Igualdade e Diversidade. Chamo ao palco os vencedores da primeira edição nesta categoria: José Pena do Amaral, membro da Comissão de Responsabilidade Social do BPI. Muito bom dia. Eu estou aqui a representar o BPI e a Fundação La Caixa para vos apresentar o caso dos prémios BPI Fundação La Caixa, que começaram há 12 anos, portanto é um caso bastante consistente, e vou tentar, muito rapidamente, dar-vos alguma informação sobre o que é que são estes prémios. A primeira coisa que gostava de vos dizer era defini-los. Os prémios são um programa para distinguir e selecionar projetos de organizações sociais que respondem a problemas de natureza diferente e que estão organizados em categorias diferentes. Ocorrem todos os anos, na primeira metade do ano são feitas as candidaturas e a sua seleção, e na segunda metade do ano são entregues os prémios. Até 2016, estes prémios foram exclusivamente do BPI. O BPI era um banco completamente autónomo, agora está integrado num grupo, e começámos com 500 mil euros para o prémio Capacitar, destinado a pessoas com deficiência. A nossa estimativa é que acumulámos cerca de 1.600 beneficiários nessa primeira edição. Em 2013 acrescentámos uma segunda categoria, o prémio Sénior, destinado às pessoas mais velhas, com mais 1 milhão de euros, depois o prémio solidário para a luta contra a exclusão social em termos gerais, e depois, em 2019, já com a Fundação, acrescentámos o prémio Infância e o prémio Rural, e hoje, 2022, vamos voltar a ter apenas 4 categorias, portanto já tivemos 5, porque chegámos à conclusão que o prémio Rural se sobrepunha em grande parte às outras e, portanto, não era absolutamente necessário. No total, temos destinado para este programa, neste ano, quase 5 milhões de euros e estimamos que já beneficiaram destes apoios cerca de 175 mil pessoas. Gostava de falar um pouco sobre esta verba, porque é importante talvez saberem isto. A partir de 2017, o BPI foi integrado no grupo CaixaBank. O CaixaBank é hoje o maior banco espanhol e o CaixaBank é detido em cerca de 30% por uma fundação, Fundação La Caixa. E essa fundação, a partir do momento em que o CaixaBank se tornou o único acionista do BPI, passou também a trabalhar em Portugal. Porquê é que este caso é interessante? Porque esta fundação alimenta-se dos dividendos
em investimentos que são aquilo que nós podemos chamar negócio puro e duro. Por exemplo, o banco, mas também, por exemplo, a Naturgy, que é uma das maiores empresas de gás natural de Espanha, e isto faz com que a Fundação tenha uma obra muito consistente, que tem mais de 100 anos, e um orçamento superior a 500 milhões de euros por ano, que faz dela a maior fundação deste género na Europa continental. Em Portugal, nós teremos este ano para gerir 40 milhões de euros e entraremos em 2023 em velocidade de cruzeiro com uma contribuição de 50 milhões de euros, o que também fará da Fundação uma instituição absolutamente fundamental no nosso país. Em termos de resultados, nós tivemos 33 edições, cerca de 8.500 candidaturas, quase 800 projetos distinguidos, 23 milhões de donativos entregues e, como eu falei há pouco, 175 mil beneficiários. Isto sintetiza um pouco o que é o impacto deste programa e, como podem ver aqui, há um grande impacto também em termos nacionais, porque há uma distribuição bastante homogénea por todo o território do país, incluindo aqui também, obviamente, a Madeira e os Açores. Nós pensamos que, com este projeto, estamos a responder não apenas a uma... Eu peço desculpa de me afastar um bocadinho, mas para ver um pouco o slide e acompanhá-lo convosco, tenho que o fazer. Mas, portanto, o que eu quero aqui chamar a atenção é para o facto de não se tratar apenas de entregar dinheiro a projetos. O que estamos aqui a fazer é contribuir para a transformação do setor social, porque quando temos 12 anos de um programa, isto torna-se uma questão central, digamos, na agenda destas instituições. Temos novas respostas sociais por nós identificadas, cerca de 300 casos em que encontramos aqui soluções que são ou inéditas ou bastante inovadoras e temos uma grande relação com o setor social porque fazemos sessões de esclarecimento muito frequentes e só em 2021 tivemos 1000 pessoas nessas sessões. Depois temos aqui aspectos que são emergentes, que não são dominantes, mas que vale a pena chamar a atenção. Do ponto de vista da sociedade mais inclusiva de que falava a Margarida, temos 260 projetos em que há voluntários que estão envolvidos, cerca de 15 mil. Temos já 15 projetos de uma colaboração com universidades, que nós valorizamos muito, e 60 projetos em que o setor social privado, público e cooperativo estão associados. Por outro lado, conseguimos já trazer para o Portugal Inovação Social 10 projetos em que somos investidores, portanto, que beneficiaram, em cima do valor que tinham obtido, de mais um apoio de 1,4 milhões de euros. Por outro lado, há aqui um aspecto que nós valorizamos muito, que é a forma como é feito este programa. Portanto, nós temos dentro do banco 77 avaliadores voluntários que vão, antes de selecionar os projetos, vão vê-los, vão analisá-los com os olhos de quem tem o treino de avaliação de projetos. Temos cerca de 1.450 reuniões com as instituições sociais candidatas, o que significa acompanhamento, interesse e conhecimento da realidade concreta. E agora estamos também, a partir desta edição, a fazer um trabalho de avaliação de impacto com a Universidade, com a nova SBE, com a Business School de Carcavelos, com quem também temos um programa na área de economia social, um programa muito extenso, que já vai em 4 anos e que vai ter mais 2 anos e meio, pelo menos, e um dos projetos que incluímos nesse programa foi desenvolver um modelo de avaliação de impacto cientificamente sustentado com esta escola. Não trago aqui agora este tema porque eu acho que valia a pena para esta audiência, mas não tenho tempo, mas vale a pena porque a avaliação de impacto é uma questão muito difícil, não é consensual, implica, de facto, um envolvimento de uma estrutura de conhecimento como uma escola com esta qualidade e nós pensamos que este também é um contributo que viremos a dar para este projeto. Articulando-me com a intervenção da Margarida, que gostava de chamar a atenção para aquilo que são os nossos juízos sobre o impacto social, económico e ambiental deste programa. Em primeiro lugar, nós explicitamente queremos responder a 4 dos
ODS, estão ali identificados, o 1, 3, o 8 e o 10. Há outros 4 onde o impacto não é tão evidente, mas também existe. No plano económico, no plano social, no plano ambiental, estes projetos têm impacto e efeitos em quantidade ainda não dominante, mas que nós valorizamos muito e vamos com certeza valorizar mais no futuro. Portanto, não se trata aqui só da filantropia, do apoio a instituições sociais e a pessoas mais vulneráveis, trata-se de responder a este desafio da sustentabilidade e, como disse a Margarida há pouco, há aqui características que, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, tornaram este processo um êxito. O primeiro é o envolvimento do primeiro responsável executivo do banco, o Dr. Fernando Rico, foi ele que lançou isto em primeiro lugar. E porquê? Para responder a uma questão muito concreta. Nós tínhamos inúmeros pedidos, todos os anos, como todas as empresas devem ter, de apoio a instituições desta natureza e tínhamos uma verba para isso que íamos atribuindo à medida que os pedidos entravam. E no fim concluímos, bom, isto não tem consistência, não tem coerência, não tem um propósito, não tem um critério. Em última análise, quase estamos a responder à medida que as questões se põem. E então resolvemos organizar um processo sistemático com, digamos, um propósito, um anúncio de candidaturas, um júri, avaliadores. E o facto de ser o primeiro responsável da empresa a lançar isto leva a que todos se envolvam e levem a sério. E isto manteve-se mesmo quando o banco teve, naquela crise célebre de 2007, 2008, 2011, teve anos de resultados negativos. Nunca se tocou neste programa. Como diria Margarida, falava de estar no blood flow, não é? Ou stream, eu diria que é a massa do sangue. Se quiser a tradução que há pouco estava à procura, eu daria esta. Portanto, este é um ponto central. O outro é a avaliação e o acompanhamento. O facto de termos um júri, é presidido neste caso agora pelo professor António Barreto, e voluntários do banco a fazer a avaliação, significa que há um trabalho sério quando se escolhe alguém para dizer aqui está, entre não sei quantas candidaturas, este projeto merece ser distinguido. E finalmente aquilo que me parece muito importante nestes programas, que é a consistência. Porque estamos 12 anos a fazer, não interrompemos, vamos reforçando o valor envolvido, vamos alargando as categorias especializadas, digamos assim, de apoio social que queremos aqui, digamos, distinguir e apoiar, e vamos também aumentando o volume do apoio. Portanto, o programa ganha em sofisticação, em sistemática, em dimensão, tem um calendário que toda a gente conhece, toda a gente sabe quando é que as candidaturas são lançadas, toda a gente sabe quando é que os prémios são anunciados. Nós ficamos muito felizes por esta distinção e, portanto, temos o maior prazer em poder estar aqui a apresentar uma iniciativa que, desde o início, está no propósito do banco, porque nós chamávamos a isto, quando o banco nasceu há 40 anos, responsabilidade pública. Agora assumimos como responsabilidade social, porque é o termo que todos seguem e todos compreendem. Portanto, muito obrigado e bom dia. Muito obrigada, José Pena do Amaral. Vamos prosseguir agora para o momento do debate e o tema deste debate será igualdade e diversidade. Como ter empresas mais inclusivas. Para moderar este debate temos Isabel Barros, administradora executiva da MC Sonai e presidente do júri da categoria Igualdade e Diversidade. Obrigada. Muito bom dia a todos. Eu começo por chamar os meus convidados. Portanto, Teresa Brandoas, a CEO, Branduas, presidente e CEO da Allianz, seguradora em Portugal. Chamo também o Bruno Casadinho, vice-presidente da Capgemini Engineering, Portugal e Tunísia. E, finalmente, Marcelo Nico, diretor-geral da tabaqueira subsidiária da Philip Morris. Muito bom dia a todos. E começo também por agradecer ao Jornal de Negócios o convite que nos faz para estar aqui a discutir um tema tão relevante quanto nos disse a Margarida, que já não deveria ser tema, mas como é tema temos que o discutir.
E eu começo então pela Teresa, que é CEO de uma seguradora. Não é típico, é atípico. Eu bem sei que a Teresa não gosta destas personalizações, mas a verdade é que a empresa onde hoje preside, e penso que já há 5 anos, nos últimos 5 anos, tem feito um longo caminho nesta temática da diversidade de género. Tem hoje 40% de representação nos órgãos executivos de mulheres e, portanto, perguntava-lhe o que é que fez, ou o que é que fazem de diferente para atingirem já esses números, e fazia-lhe também uma pergunta que não resisto, que eu sou uma pró-cotas, e gostaria que nestes 5 minutos também me dissesse qual é a vossa opinião. Foi necessário introduzirem os targets e as cotas? Defende as cotas como um mecanismo de aceleração ou não? Obrigada, Margarida, e obrigada ao Jornal de Negócios por fazer este convite também à Allianz. Nós, como ouviram pela Linest Vica, somos muito defensores da sustentabilidade e trabalhamos ativamente e proativamente para a sustentabilidade. Respondendo às perguntas da Margarida, da Isabela, a Margarida foi antes, mas eu estava com a na cabeça porque fiquei com essa coisa dos 50% não conseguirmos atingir. Bem, na verdade, na Aliança nós temos feito um longo caminho. Eu vou falar a nível local, mas também a nível do grupo. Localmente, na verdade, há 10 anos atrás, tínhamos na casa dos 40% de mulheres nos empregados todos e em posições de chefia. Hoje em dia já temos na casa dos 50%, portanto já ultrapassou os 50%, temos 55% de mulheres em cargos de chefia. E o que mudou realmente foi a chefia de topo, o top management, que há 10 anos atrás era 14% de mulheres, era uma mulher em 7, e hoje somos 4 em 9, e tenho aqui as minhas colegas que me vieram acompanhar, obrigado por isso, e portanto passamos dos tais 14% para 44%, portanto estamos lá quase. Mas na verdade tem sido um longo caminho, e eu lembro-me que há 20 anos, quando ia para reuniões do grupo e me apresentava e dizia que era casada, mãe de 3 filhos, eu olhava para os meus colegas, maioritariamente homens, e via na cara deles onde é que esta deixou os 3 filhos. Pronto, e isto era uma coisa que eu sentia. E ontem estava a falar com a Mariana também e lembrávamos que também há 20 anos atrás nós olhávamos para as mulheres que eram responsáveis e tinham responsabilidades sérias no grupo e víamos que elas tinham uma necessidade de se comportar quase como os homens também, não é? Assim, meias masculinizadas até na forma de vestir, nas conversas que tinham, e isso também nos tocou um pouco. E fizemos um largo caminho desde aí então. Mas, na verdade, o grupo teve que fazer um programa que se chamava 100 Women, em que a Linest Vic era minha sponsor quando eu participei no grupo, nessa comunidade. E este programa foi muito importante porque permitiu às mulheres do grupo terem visibilidade e conhecerem oportunidades para o seu desenvolvimento. Eu lembro-me na altura que estava muito do lado da carreira técnica e este grupo deu uma possibilidade de eu inserir Portugal no grupo de especialistas técnicos do grupo. E foi realmente um avanço grande também para a parte local. Mas não foi só isto que o grupo fez, portanto, não foi só este programa que o grupo fez também a parte das cotas. E eu sou como a Isabel, eu sou pró-cotas. Eu sei que é um tema controverso, porque normalmente nós ouvimos dizer que a competência é que conta, não é? E eu também concordo, não é? Que a competência conta. Mas aqui o que tem em questão é a oportunidade, não é? É se as mulheres tinham ou não tinham a oportunidade de mostrar a sua competência. E eu acho que as cotas aí ajudaram. Nós começámos com 30% de mínimo de cota em lugares de chefia para mulheres. Nesta altura, no grupo todo, estamos com 38%, portanto, ainda temos algum espaço para evoluir, para chegar aos 50%, que é realmente o nosso objetivo. E pronto, e eu acho que realmente o género ainda é assunto, não porque
competimos, não tem nada a ver com isso, tem a ver com a complementaridade entre aquilo que é um homem e a sensibilidade do homem e da mulher, que eu acho que é o que faz enriquecedor e o que enriquece qualquer gestão de uma empresa. Muito bem. E, em última análise, tem também a ver com os resultados da empresa, não é? Percebemos e ouvimos falar das correlações positivas, não é? A diversidade traz-nos inovação, mas também nos traz um bottom line bastante melhor e mais positivo. Eu, Marcelo, passava-lhe agora a palavra a si, e nesta sequência do que nos diz a Teresa, sei que a Philip Morris e também tem targets, tem também uma grande representação de mulheres no board, e tem algo que, para mim, tem muito significado, e penso que foi uma das primeiras empresas, foi a primeira empresa em Portugal, não sei se a única ainda atualmente, que tem uma certificação de Equal Salary, pela Equal Salary Foundation. E nós sabemos que é um tema na Europa, é um tema em Portugal, este pay gap, que ainda existe, e, portanto, pergunto-lhe, esta é uma das medidas, esta certificação foi um dos sinais que quiseram dar à organização neste percurso que estão a fazer da igualdade e destes targets de 40% que querem atingir do ponto de vista global? Ok, obrigado e bom dia a todos. Sem dúvida é um dos elementos que tem a ver com fomentar a inclusão e a diversidade, porque eu acho que não é só venir à festa para dançar, não é? E nós temos um Chief Inclusion and Diversity Office a nível global. A PMI tem 71.000 funcionários a nível global e o objetivo nosso é chegar a 40% de representação de mulheres nos cargos de management a nível global. Estamos a 39,71, estamos muito próximos. Aqui em Tabaqueira, em Portugal, já temos mais do que o 40%, seja na parte comercial, que também na fábrica. E a Equal Salary Foundation é uma entidade sem fins de lucro externa que o que faz é avaliar que homens e mulheres, pela mesma posição, têm o mesmo ordenado. E a PMI foi a primeira empresa a nível global a ser certificada em 2019 pela Equal Salary Foundation. Naquela época eu era responsável do nosso business na África do Sul. E na África do Sul fomos certificados, na Tabaqueira aqui em Portugal também. Em todos os mercados onde operamos temos a certificação dessa igualdade salarial, mas também olha para a inclusão. Tem focus groups com os funcionários para entender como a inclusão é parte do processo. Então, é um elemento. É importante porque eu acho que mesmo para os nossos funcionários, mas também no recruitment, saber que não só é uma organização que realmente fomenta a diversidade e a inclusão, mas que também reconhece e dá oportunidades da mesma maneira. Mas eu acho que tem que ser complementado com outras coisas, também no processo de recruitment, de promoção, de avaliação, todos esses processos nós sempre olhamos e homens e mulheres, vemos como está representado, é um processo contínuo, diria. Mas eu acho que fez um impacto muito significativo a certificação, sem dúvidas. Muito bem, é um sinal muito material do objetivo da empresa. O Marcelo acaba por referir que não conseguimos atingir estes nossos objetivos se de facto não tivermos algo planeado, sistematizado e comunicado. Targets ao nível do recrutamento, ao nível das promoções, enfim, acabou por dar um bocadinho essa ideia, que é o que fazem de uma forma integrada na Tabaqueira. Bruno, agora perguntava-lhe a si, como vice-presidente da Capgemini Engineering, portanto estamos aqui a falar numa área onde normalmente também se diz que o pipeline é difícil do ponto de vista da diversidade de género. Eu pergunto-lhe se é diferente na Capgemini e como é que é a sua pirâmide. É uma pirâmide equitativa, é uma pirâmide desequilibrada. Sei que também, e comunicam externamente esta vontade da representatividade feminina no vosso topo executivo. O que é que me diria das preocupações da Capgemini a este nível? Obrigado, Isabel, e obrigado ao Negócios pelo convite. Para nós, e já tive a oportunidade de partilhar em outras ocasiões, de que a diversidade para nós descobrimos há sensivelmente 10 anos que era de facto um motor de inovação extraordinário e que não estava a ser usado devidamente. Portanto, se recuarmos há 10 anos atrás, estamos a sair de uma crise económica onde o consumo interno era francamente baixo e, no fundo, acompanhando o que muitas outras empresas fizeram em Portugal, foi
olhar para fora e perceber que produto e que qualidade é que nós aqui temos e que possamos exportar para fora. Foi nessa altura que decidimos abrir um escritório no interior do país, no Fundão. Portanto, estamos a falar de 2013. Nessa altura, abrimos o escritório e rapidamente percebemos que o projeto estava coxo, porque tudo aquilo que nós queríamos trazer para Portugal não existia ainda. Portanto, a competência não existia. E pensámos, bom, vamos ter que fazer alguma coisa, e foi aí que começámos a fazer recrutamento em todo o mundo. Na prática, agora fala-se muito de atrair talento. Nós, há 10 anos atrás, decidimos vamos atrair talento de fora de Portugal para Portugal e construímos uma proposta de valor à volta disso. Como podem imaginar, fazer isto naquele contexto, nós tivemos muitas pessoas contra aquilo que estávamos a fazer. Desde logo porque achavam que as pessoas que nós estávamos a trazer de fora estavam a roubar emprego a pessoas portuguesas, e depois fazê-lo no interior do país e imaginarem que nós estávamos a recrutar pessoas que vinham da Ásia, da América do Sul, europeus, de África, e que entravam pela mercearia da Dona Maria a pedir leite de soja ou úmido, vocês podem perceber o conflito no ecossistema que nós estávamos a criar. Bom, de facto foi uma aposta arriscada, mas permitiu-nos o quê? Permitiu-nos que, passado 10 anos, nós temos mais de 52 nacionalidades em Portugal, muitas delas localizadas no interior do país, e que conseguimos, através disso, capturar projetos que não existiam em Portugal. Não é? A nossa atividade está essencialmente assente em 3 áreas, portanto, a parte do futuro, do que será o produto automóvel do futuro, carros autónomos e carros inteligentes, toda a parte de comunicações, 5G, e depois também de Life Science, e a perceber que transformação digital é que no setor da saúde nos traz. Portanto, eu diria que nós somos hoje uma referência nacional do ponto de vista de diversidade cultural e de nacionalidade. Do ponto de vista de género, como dizia bem Isabel, nós temos um problema de pipeline para resolver. Portanto, apesar de, como a Margarida dizia, 55% dos alunos do ensino superior serem do sexo feminino, mas quando nós olhamos para a área da engenharia, isto reduz para metade, portanto, sensivelmente 25%, e já estou a ser otimista, o que nos obrigou a fazer o quê? Procurar outras fontes de atração deste talento e tentar motivar mulheres a irem para o nosso setor. Através do quê? Programas de upskill, reskill, até porque acreditamos, e só para fechar a minha intervenção inicial, que é uma questão de sustentabilidade do nosso negócio e da nossa indústria, porque se toda a sociedade está-se a mover para o digital da forma que está, se nós não tivermos capacidade para responder a estas necessidades, há negócios de empresas que não vão prosperar. E, portanto, concluindo, do ponto de vista do board, nós já tivemos um board composto 100% por sexo feminino, hoje é 50%. Portanto, tivemos nesse sentido em contraciclo. Do ponto de vista global, nós temos 28% de mulheres e queremos chegar a 30% este ano. É este o nosso objetivo. Muito bem. Eu, quanto mais estudo o tema, mais estou convencida, e penso que estamos todos, que enquanto não pusermos targets, eu acho que estas 3 empresas são exemplo disso, não é? É comunicar o target, formalizá-lo internamente e trabalhar de uma forma consistente e planeada para ele. Bruno, eu volto a si, porque não resisto em perguntar-lhe 52 nacionalidades. Não é normal, também em Portugal. E, na verdade, quando estudei um pouco acerca da Capgemini, fiquei surpreendida como é que conseguiram reunir em Portugal e nos hubs que refere tantas nacionalidades. Como é que se põe esta diversidade a dançar, não é? A inclusão, de facto, é isso mesmo. Como é que, do ponto de vista de formas de trabalho, de integração na comunidade, como é que se põe, de facto, estas nacionalidades a dançarem, e como é que isto também reverteu positivamente para o vosso employer brand? Porque acredito que hoje também o tal dividendo tenha vindo pela valorização da vossa marca. Sim, eu adorei aquilo que a Margarida falou, da diversidade e inclusão e de tentar segmentar, porque eu estou completamente de acordo. Nós depois, durante este trajeto, tivemos um enorme desafio que foi como é que nós vamos criar relações de confiança entre pessoas e equipas completamente diferentes. Diferentes na cultura, na nacionalidade, na língua que falam, na religião. E isto foi um trajeto com muitos desafios pelo caminho. Partilho apenas convosco algumas das coisas que fizemos. Percebemos desde logo que precisávamos de uma liderança diferente. E fizemos workshops com as equipas.
isto sensivelmente há 6 anos atrás, e pedimos-lhes a eles para listarem as pessoas em quem eles mais confiavam na empresa. Eles listaram o nome das pessoas que mais confiavam. E a seguir pedimos, bom, agora, na coluna ao lado direito, vais colocar, portanto, qual é o sexo dessa pessoa, a origem, os hobbies, os interesses, onde é que passa férias, onde é que vive. E as pessoas respondiam sim ou não em função daquelas pessoas. O que se concluiu rapidamente é que todos nós tendemos a confiar em pessoas que são iguais a nós ou muito parecidas connosco. E quando confrontados com esta realidade, nós desconstruímos desde logo aquilo que é uma coisa fancy ou trendy, que é vamos todos ser diversos e trabalhar em comunidade, para a realidade. E, portanto, a partir daí, o que é que começámos a fazer? Colocámos objetivos concretos nas equipas de gestão de que 60% dos recrutamentos novos que eles fazem têm que ser pessoas do sexo, neste caso, feminino. E trabalhámos muito na formação destes gestores, porque era uma questão, de facto, de mindset e de ser capaz de trabalhar nesta diversidade cultural que nós, entretanto, acabámos por desenvolver. Muito bem. Muito obrigada. Marcelo, volto a si. Quando nós lemos a estratégia, não é? Ou quando lemos sobre a Philip Morris e a tabaqueira, particularmente aqui em Portugal, vemos que o valor da diversidade e da inclusão não é só um valor que comunicam para dentro, mas é também algo que está extremamente linkado àquilo que é a vossa estratégia e agora esta estratégia de transformação para uma sociedade sem fumo, não é? E que também o valor das pessoas é um valor que para vós é um valor que querem preservar. Como é que nós ligamos este tema da diversidade e inclusão à estratégia, então, da tabaqueira em Portugal? Quando olhamos para os ámbitos de sustentabilidade, claramente o impacto do nosso produto é a primeira coisa que olhamos, essa transformação para um mundo sem fumo que estamos a construir. No 2025, já metade das receitas líquidas da tabaqueira, da PMI em realidade, e da tabaqueira também, vão vir de produtos sem fumo. O IQOS é um exemplo de um produto, uma alternativa para quem continua a fumar. E, além disso, já estamos entrando em espaços novos nessa transformação, porque com toda a ciência e tecnologia que tem se desenvolvido para achar alternativas melhores, no 2025 já vamos a ter $1.000 milhões de net revenues global que vem além da nicotina, que vem de produtos que estão relacionados agora com o farma. Então, a transformação da nossa organização é muito rápida, está a acontecer, e um dos pilares fundamentais dessa transformação é a diversidade e a inclusão, porque para transformar a organização desta maneira precisamos realmente de talento diverso, precisamos, no passado, uma organização como a nossa não tinha científicos, áreas de life science que são coisas que há 15 anos atrás uma organização como a nossa não tinha. Hoje temos 900 científicos e técnicos que trabalham no Neuchâtel, na Suíça, a desenvolver alternativas que vão chegar no mercado dentro de 20 anos, que não tem nada a ver com o produto original. Então, a diversidade e a inclusão de toda esta força laboral é fundamental. Mesmo aqui na tabaqueira também temos 28 nacionalidades, falam-se 20 línguas, ou seja, é uma coisa que, quando olhamos para uma indústria do tabaco tradicional, uno não esperaria. Mas quando vemos a transformação que a PMI está a fazer, claramente a diversidade e a inclusão é fundamental. Mesmo no meu management team, das pessoas que reportam a mim, mais da metade são mulheres. Agora estava fazendo a conta mentalmente para dizer como estamos. E temos cotas, como eu dizia, temos cotas, nós chamamos target, não? Sabemos que queremos melhorar, dependendo de onde estamos, porque eu acho que em grandes organizações como a nossa, se não tivermos objetivos mensurados e práticas também, porque eu acho que essa outra, cada vez que discutimos talent, temos um briefing de unconscious bias, como poder, e olhamos de novo. Então, eu acho que isso tem que ser constante, tem que ser um processo, e a transformação que nós queremos fazer para um mundo sem fumo, não o conseguiríamos fazer se não fosse com a diversidade e a inclusão que estamos a fomentar na companhia. Muito bem. É quase representar internamente a diversidade que nós temos no mundo do ponto de vista de consumidores, não é? E são os prosumers que temos dentro da nossa empresa, são as tendências, não é? E que não se reflete só ao nível do género, mas ao nível das etnias, culturas e também de gerações. E falando em gerações, lembrei-me, pelas conversas que tivemos também previamente, que sei que é um tema que é caro dentro da Allianz, mas queria
relacionar isto com esta nova tendência do trabalho do flexi-work, não é? Nós hoje vemos os modelos de full remote ou os modelos de full office combinados com o híbrido, e talvez isto é que também ajuda ali a Capgemini a poder ter as 52 nacionalidades. E eu perguntava-lhe, Teresa, como é que acha que estes novos modelos aceleram ou desaceleram esta agenda da diversidade, quer de género ou de geração? Nós tendemos sempre a achar que o flexi-work só ajuda às novas gerações, mas na verdade é transversal, não é? Todos nós gostamos de ter os nossos momentos de equilíbrio e de balanço entre a vida profissional e pessoal, mas por um lado isto nos traz benefícios e mesmo para o género, não é? Porque conseguimos conciliar com todas as nossas atividades. Sabemos também, e a nossa realidade portuguesa, que é às mulheres que cabe o tal segundo turno, não é? De chegar a casa e cuidar das crianças e cuidar das tarefas domésticas e muitas vezes cuidar do marido. E, portanto, eu pergunto-lhe, acha, e aquilo que nos é possível ainda hoje saber, porque estamos sempre em mudança, acha que este flexi-work acelera a agenda da diversidade ou pode ser também ela um travão? Eu acho que sim, e acho que já veio atrasado, teve que vir com a pandemia, pois bem, foi uma coisa que foi bem aproveitada, eu acho, e acho que já veio atrasado. Eu lembro-me que em 2013, vim da Alemanha um dia, depois de ter estado com a Lina Estvika, e ela disse-me, e tínhamos um plano de eu fazer um dia de trabalho em casa, nem que fosse por mês. E eu cheguei cá e propus isso, e expliquei porquê, e quais eram as vantagens, e disseram, não, isso não é um bom exemplo. E eu arrumei a viola num saco, vim-me embora, e continuei a minha vida normalmente, até que realmente fui para a Espanha trabalhar, e fui pioneira no home office, porque tinha cá a minha família e portanto, estava lá 4 dias e um cá, e passava cá o fim de semana e não houve problema nenhum, e eu acho que até houve bastantes vantagens para mim pessoalmente, e se eu estou bem pessoalmente, eu acho que produzi muito mais e foi benéfico também para a empresa. Lembro-me também de uma situação em que eu estava a falar com uma colega minha, que a Aline também mencionou, que é a Bárbara Garrutzel, e éramos jovens mães, tínhamos tido os nossos primeiros filhos, e a Bárbara disse-me, olha, eu aqui na Alemanha não tenho opção, não posso trabalhar, enquanto os meus filhos forem pequenos. E eu disse-lhe, olha, mas eu em Portugal também não tenho opção, porque em Portugal normalmente o rendimento vem do casal e, portanto, também tenho que trabalhar. E, na verdade, eram coisas diferentes, não é? Eram paradigmas diferentes, mas nem eu nem ela tínhamos opção. Hoje em dia eu acho que há opção para estes casos, por exemplo, não é? Porque podemos trabalhar desde casa, mas muita atenção. É que não é só a mãe que pode trabalhar desde casa, é o pai que pode trabalhar também desde casa e, portanto, pode haver um equilíbrio entre género aqui, mais qualidade de tempo para estar com a família e os dois têm a opção de poder trabalhar. E, portanto, eu acho que aqui logo vê-se um avanço e uma vantagem grande naquilo que é o trabalho, o flexi-work, como a Isabel disse, e uma das gerações, não é? Que é quando nós começamos a formar a nossa família. No outro dia estava a falar com um colega meu, também do setor, e ele mencionou-me que na empresa que ele geria, que o trabalho híbrido tinha sido muito bem aceito, mas muito melhor aceito pelas mulheres do que pelos homens. Portanto, ele dizia-me que continuava a observar que havia muito mais mulheres que queriam ficar em casa e que lutavam pelo home office do que os homens. E eu cheguei à minha empresa, falei com a diretora de Recursos Humanos, que está aqui connosco, e perguntei, qual é que é a tua ideia sobre isto? Porque eu não tenho nada ideia que esteja a acontecer a mesma coisa aqui na Aliança. E ela também me disse que, em princípio, parece que não está a acontecer, mas temos que ficar alerta. Porque, como dizia a Isabela, é inevitável algumas das funções que as mulheres têm. É a sociedade em que vivemos, que pode estar a evoluir num certo sentido, mas é a verdade que nós temos, é um facto, e, portanto, eu acho que isso é um aspecto super relevante para estar alerta. Não para dizer às mulheres não faças, mas para dizer aos homens que também é bom fazer. Eu acho que temos que atuar nesta perspectiva positiva e proativa
em relação aos nossos colegas. Obrigada, Teresa. Eu não resisto só de uma forma muito rápida a fazer a mesma pergunta ao Bruno e ao Marco. Como é que nós hoje estamos em empresas internacionais, empresas diversas, muitas gerações, diferentes perfis, tech, não tech, cientistas, como refere, como é que hoje estão a elaborar nos diferentes modelos de flexibilidade e se isso de facto é um fator hoje de atração para as vossas empresas, de diferentes gerações e até mesmo dessa diversidade? Uma resposta muito breve. Eu acho que é fundamental. É fundamental a flexibilidade, nós também chamamos de smart work, mas fundamentalmente todos os funcionários da tabaqueira que trabalham no back office podem trabalhar 3 dias em casa, 2 dias no escritório e temos funções, toda a parte, nós aqui temos engenheiros de software que trabalham a nível global, estão basados aqui, eles são 100% remotos. Tem espaço na tabaqueira, podem vir a trabalhar, temos um floor para eles, mas são 100 quase. Trabalham no software do IQOS e conectam tantas coisas que não tem só a ver com Portugal. Eles são 100% flexíveis, o resto dos funcionários é 60-40. E eu acho que é fundamental para atrair talento, para reter talento e para continuar a desenvolver a organização. Não tem como voltar para trás, é uma maneira. E eu acho que é um benefício também. Eu mesmo trabalho de casa, moro aqui muito próximo em Cascais, trabalho de casa 2 vezes a semana, normalmente. Trabalho também mesmo de casa, sou super produtivo quando estou de casa e também gosto de estar com as pessoas. Então é um balance das duas coisas, mas eu acho que é fundamental. Obrigada, Marcelo. Bruno? Sim, nós na Capgemini já permitimos, mesmo contratualmente, que as pessoas trabalhassem um dia remotamente antes da pandemia. Eu acho que nós num setor altamente tecnológico e de engenharia, somos algo privilegiados porque já o conseguimos fazer por definição, não é? E tal como o Marcelo dizia, nós uma em cada 2 pessoas trabalha para clientes externos, portanto nós já trabalhámos remotamente. O que é que a pandemia veio criar essencialmente foi, mesmo as empresas mais céticas em relação ao remote work, deixaram de ser céticas e hoje são fãs e portanto... E depois uma outra perspectiva é que isto vai acelerar uma procura enorme sobre os serviços que nós prestamos. E, portanto, a nossa perspectiva é, se no início foi, bom, os projetos que já estavam a correr, nós até conseguimos aumentar o nível de produtividade das equipas. Por outro lado, os projetos novos foram mais difíceis de arrancar, porque eu insisto sempre neste tema da confiança. As pessoas têm que se conhecer para conseguirem depois trabalhar num ambiente, em que elas confiem. E, portanto, eu aí acho que o modelo híbrido vai, enfim, permanecer. Em todo o caso, como nós estamos sempre em déficit em relação ao talento, neste momento confesso-lhe que eu contrato pessoas em todo o mundo, desde que elas estejam disponíveis e tiverem a competência certa. Exatamente, temos quase que adaptar ao modelo individual de trabalho. Eu terminava este painel apenas com uma pergunta para todos. Ainda temos tempo, pedia que fossem breves, mas também ali alinhada com a Margarida, acho que foi a pessoa mais citada entre nós, não posso deixar de falar das incapacidades. É também um tema que tem que ser discutido, que para breve é um tema já de regulação, não é? E que temos já aqui também objetivos em Portugal para cumprir, mas a verdade é que famílias, empresas, governo, trabalhamos todos em prol deste objetivo, da integração de pessoas com incapacidade ou deficiência nas nossas empresas, mas é difícil pela inclusão, não tanto pelo tema da diversidade, mas pela inclusão, como é que todos que nos temos que ajustar o ecossistema para que isto funcione. Eu pergunto se na vossa empresa é já uma preocupação e se sim, o que é que têm feito que possa também inspirar outras empresas que nos ouvem hoje a fazerem o mesmo percurso? Teresa, comece por si. Posso começar? Na nossa empresa é uma preocupação e é uma realidade. Portanto, nós já temos na nossa agenda recrutamento de pessoas com algum tipo de incapacidade. No grupo já há 3,6 pessoas nas maiores companhias com incapacidade, nós ainda estamos nos 2%, portanto o nosso objetivo para já é nos igualarmos às maiores empresas do grupo. Para a integração ou para a inclusão, dentro do grupo foi criada uma comunidade que se chama Alliance Beyond e o que esta comunidade faz é criar as condições nas diversas companhias para que as pessoas se sintam incluídas.
através também de manuais que já foram feitos para os outros colegas também saberem como é que hão de lidar com alguma incapacidade que precisam, uma surdez, qualquer coisa, como é que podem fazer isso. E para além do recrutamento também temos parcerias, como por exemplo os Jogos Paralímpicos, em que somos sponsors de atletas paralímpicos, como é o caso do Lenin Cunha aqui em Portugal, que é sponsorizado por nós. E é uma experiência absolutamente incrível, não só pela resiliência, mas também por testemunhar a capacidade de superação destas pessoas e a força que elas tenham. E eu acho que isso aqui é a verdadeira inspiração que nós trazemos quando trabalhamos com pessoas com alguma incapacidade. Obrigada pelo exemplo, Teresa. Bruno. Sim, do nosso lado, com toda a humildade, devemos dizer que temos muito a fazer e muito a aprender neste âmbito. A nossa experiência até agora foi com pessoas invisuais e temos histórias muito curiosas de que clientes que trabalhavam com estas pessoas integradas numa equipa, que eles não tinham a noção de que estas pessoas eram invisuais, quando nos vieram visitar, foi um momento de agregação das equipas em função de que é possível integrar pessoas com deficiência, mesmo num contexto tecnológico alto, em que, do ponto de vista de capacidades intelectuais, requer níveis muito elevados, mas, como eu disse, ainda temos muito a fazer e muito a aprender neste aspecto. Marcelo, para terminar. Sí, confirmo la preocupación para nosotros también y un caso que se faló de la tecnología, en el caso nuestro, una fábrica, por ejemplo, de Sintra, tenemos funcionarios con dificultad auditiva y que están integrados perfectamente en un proceso productivo. Yo acho que tiene a ver con la integración dentro de la organización, mas también soportar, nos trabajamos con la Cámara de Sintra, que tiene un proyecto Integra, también y colaboramos con ellos en muchas áreas. Una delas também é na integração e na diversidade com eles. Eu acho que, também como empresa, somos responsáveis também do entorno no qual operamos e por isso colaboramos muito também com a Câmara Local no aspecto de diversidade. Mas, como falamos em tecnologia, pode-se integrar num âmbito fabril como o nosso. Produzimos aqui em Sintra e exportamos 86% do que produzimos e temos funcionários com discapacidade que estão trabalhando conosco. Obrigada. Obrigada a todos. Acho que não conseguimos cobrir todos os temas da diversidade, mas penso que escolhemos aqueles mais fundamentais, onde já não deveriam ser tema, o género, o tema também das incapacidades, e passamos aqui um bocadinho pelas diversidade de culturas e gerações. A verdade é que aprendemos com estas três empresas que, se não houver targets e se não houver números bem definidos e um caminho claramente traçado para lá chegarmos, vai ser difícil, nesta espontaneidade, chegar lá, não é? E continuamos com o tal 100-year gap que verificamos com a crise ainda aumentou. Portanto, só nos resta fazer e ficamos com a vossa inspiração para começarmos a fazer mais. Muito obrigada a todos.